Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui para apresentar para vocês um trabalho sobre desenvolvimento de dispositivos mobile. A disciplina é Fundamentos de Sistema de Informação. Ela é ministrada pelo professor Marcelo Fontinato. Meu nome é João Pedro Vilela e vou apresentar esse trabalho para vocês em dupla com Matheus Salermo. Antes de começarmos as apresentações, é importante salientar que dispositivos móveis em inglês se diz mobile device. Portanto, é comum no mundo da tecnologia dizermos apenas mobile para nos referirmos aos dispositivos móveis. Portanto, nessa apresentação, sempre que dissermos mobile, estamos fazendo referência a tais dispositivos. Que os dispositivos mobile estão cada vez mais fazendo parte do nosso dia a dia, você já sabe. Mas você já parou para pensar quais tecnologias estão por trás de aplicativos famosos de comunicação, transporte e entrega, por exemplo? Nesse trabalho, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o desenvolvimento das tecnologias que fazem parte do universo mobile. A gente vai também descobrir quais os principais desafios para se desenvolver seu aplicativo próprio. A gente vai falar sobre o mercado de trabalho que essa tecnologia está inserida, projetos, professores, disciplinas do curso que também englobam esse tema. Os dispositivos móveis crescem cada dia mais, e eles já representam a maioria dos sistemas computadorizados atualmente. Por isso, torna-se cada vez mais importante o desenvolvimento de aplicativos e sites voltados para este segmento. Então, nós separamos algumas perguntas principais para contextualizar alguns conceitos fundamentais sobre essa área. Então, a primeira pergunta é o que é um dispositivo móvel? Dispositivos móveis são as tecnologias digitais que permitem a mobilidade e o acesso à internet. Então, podemos citar como exemplos smartphones e tablets. A segunda pergunta é o que é uma plataforma mobile. Nada mais é do que basicamente a versão de sites, programas e aplicações pensada especificamente para as telas de smartphones e tablets. A terceira é o que é um aplicativo mobile. É um software desenvolvido para dispositivos móveis, como smartphones e tablets, então que devem ser baixados e instalados para o uso. E por último, colocamos para que serve um aplicativo mobile. Então as finalidades dependem do seu segmento e do seu objetivo. Em alguns casos, o aplicativo é o próprio negócio, como em jogos para celular e apps funcionais como uso de delivery. Já para outros negócios, o aplicativo é sinônimo de expansão das vendas, da marca, do contato com o cliente. Então, pensando pelo viés da gestão, os apps também podem ser super úteis para o acompanhamento de processos e atualizações, controle de qualidade, frequência e produtividade, e muitas outras coisas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a história do desenvolvimento mobile. A tecnologia mobile teve início na teoria em 1947, porém em 1973 que foi efetuada a primeira chamada feita através de um celular. A ideia é que a gente podia se comunicar através de dispositivos menores, a qualquer hora e qualquer lugar, sem necessidade de conexão por fio, que passou a ser concretizada. Então, o mercado passou a se abrir para esse segmento em 1983, onde os aparelhos começaram a ser vendidos nos Estados Unidos. Então, a possibilidade de acessar qualquer informação em qualquer lugar fez com que a adesão aos smartphones fosse extremamente alta. De lá para cá, o celular passou a ser o principal dispositivo para comunicação e acesso à internet. Então, agora, esse tipo de tecnologia faz parte do dia a dia das pessoas, auxiliando atividades tanto corriqueiras, como troca de mensagens, quanto corporativa, trazendo assim melhoria nos processos de atendimento de clientes e gestão de pessoas, por exemplo. O desenvolvimento mobile, a gente pode dividir ele em duas grandes categorias, que é o desenvolvimento de aplicativos e o desenvolvimento de sites para a web. Então, primeiramente aqui nós vamos apresentar alguns conceitos do desenvolvimento para aplicativos. Agora a gente vai falar para vocês sobre as etapas do desenvolvimento de dispositivos mobile. Primeiro, planejamento, objetivos e público-alvo. A primeira ação a ser tomada é entender o propósito do aplicativo e qual demanda ele vai suprir. Além disso, é preciso saber quem que é o público-alvo, para quem que você está direcionando seu aplicativo. Isso vai te ajudar na hora de pensar as funcionalidades, a linguagem e o visual do seu aplicativo. Esboço, design e características.
A interface do seu aplicativo faz muita diferença para a experiência do usuário. Então, essa é a hora de pensar no wireframe. Ou seja, o que é o wireframe? Ele é um protótipo, ou seja, uma versão bastante primitiva do visual do seu projeto. Ou storyboard. O que é isso? É um esboço sequencial que propõe como as páginas vão interagir e qual vai ser o fluxo de navegação dentro do seu aplicativo ou dispositivo. Linguagem e tecnologias. A linguagem de programação do seu aplicativo considera os sistemas operais dos smartphones, sendo que a mais utilizada é a Java e a Objective-C geralmente. Você também pode optar por utilizar um sistema híbrido ou nativo. Um sistema nativo ele é desenvolvido especificamente para cada sistema operacional. E assim sendo, sua maior vantagem é conseguir usar todas as funcionalidades do smartphone. Já sistemas híbridos rodam em ambos os sistemas operacionais, porém necessita de internet para funcionar e pode apresentar problemas, como plugins, por exemplo. Agora chegou na parte da fase de testes. O que você precisa avaliar nessa fase? Primeiro, o desempenho, que é a velocidade e a efetividade do seu aplicativo. Segundo, a compatibilidade, que verifica falhas do aplicativo referente ao sistema operacional, por exemplo. E terceiro, a experiência do usuário, que é muito importante no que diz respeito à aparência e à usabilidade do seu aplicativo. Conclusão. Resumindo tudo que a gente falou, independente das etapas de desenvolvimento, um dispositivo mobile vai servir para facilitar a vida dos usuários, entregar uma melhor experiência para eles e servir como porta de crescimento para qualquer tipo de negócio. Aqui nós listamos os 4 principais desafios para a gente desenvolver um aplicativo mobile. Existem diversos desafios, porém esses 4 são os que a gente considerou essencial para trazer para vocês nesse vídeo. O primeiro desafio são os recursos físicos limitados. Então, CPU, memória, tela, dispositivo de entrada, bateria, entre outros, passam a ser um desafio quando o usuário passa a não ter as condições necessárias para o seu aplicativo. Então, definir os requisitos mínimos para rodar o aplicativo é sempre muito importante. O segundo desafio são os ambientes e contextos diversos que precisam ser levados em conta. Então, excesso de barulho, muita claridade, situações em que usamos apenas uma das mãos, dependendo do momento, são mais algumas das complicações que precisam ser gerenciadas quando construímos aplicativos voltados para dispositivos móveis. O terceiro desafio é o propósito bem definido para resolver problemas mais específicos. Então, diferentemente de aplicativos para desktop, um exemplo de aplicativo famoso é o Microsoft Office, que possui todas as ferramentas necessárias para resolver qualquer problema de escritório, como apresentação, criação de documentos, planilhas e etc. Nos dispositivos móveis, a gente passa a achar soluções para resolver esses escritórios mais específicas. Então, é um aplicativo apenas para planilha eletrônica, outro aplicativo só para editar texto e assim por diante. E por último, a gente tem a escolha do sistema operacional. Então, é necessário conhecermos o mercado, quais são os sistemas que mais crescem em uso, quais possuem desenvolvimento mais facilitado, quais possuem bibliotecas públicas, entre outros diversos fatores. Como, por exemplo, dos principais sistemas operacionais, podemos citar para do desenvolvimento mobile, o Android, o iOS, o Chrome OS, entre outros. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento de sites para o mobile. Como já dissemos, os dispositivos mobile já apresentam a maior parte dos acessos à internet feitos no mundo. Então, diante desse cenário, é de extrema importância que as empresas e desenvolvedores de sites voltem sua atenção para a necessidade de criar páginas que se adaptem facilmente a aparelhos com telas pequenas. Então, nesse sentido, a gente pode utilizar dois formatos para desenvolver esses sites, como construir o site mobile ou um site responsivo. Então, agora nós vamos explicar um pouquinho da diferença entre os dois. Bom, o site mobile é uma página feita com layout todo voltado para aparelhos móveis. Em geral, ele é acessível por uma URL própria e se conecta aos sistemas web do negócio por meio das APIs disponíveis.
Então, a página mobile de uma empresa pode ter ou não plugins. Em geral, as empresas costumam criar o layout do site móvel antes de criar a versão desktop, pois isso tende a melhorar o layout final e a disposição dos itens. Já o site responsivo é aquele que se adapta automaticamente ao tamanho da tela do usuário. Isso é feito por meio de configurações específicas no CSS da página, eliminando a necessidade de utilizar uma URL separada, assim como faz o site mobile. Então, o site responsivo exibe o layout reduzido, tanto em aparelhos móveis como em computadores ou notebooks. Ou seja, para o usuário ver esse layout reduzido, ele precisa reduzir o tamanho da janela e que conteúdo é exibido. Então, o site se adapta a esse tamanho de tela. O desenvolvimento mobile é uma área muito ampla, porém, no nosso curso, na grade curricular, não temos nenhuma disciplina que aborda especificamente algo para o desenvolvimento de aplicativos ou sites para o mobile. Então, aqui nós separamos algumas disciplinas como diretamente ligadas e indiretamente ligadas. Onde as diretamente ligadas ao desenvolvimento mobile são aquelas que têm uma ligação muito forte, ou seja, tudo que aprendemos ali será necessário para desenvolvimento de aplicativos e sites. E as indiretamente ligadas também, o que aprendemos será utilizado, porém não com tanta força quanto nas diretamente ligadas. Primeiro a gente tem Introdução à Programação, né, o IP. Nela a gente vai aprender as noções básicas de organização de computadores, interpretação e compilação, resolução e análise de problemas, introdução a alguma linguagem específica, debugador, algoritmo, etc. Outra matéria é Introdução à Análise de Algoritmo. Nela a gente vai ter uma introdução a diferentes técnicas para o desenvolvimento de programas e algoritmos, o que é fundamental no desenvolvimento de qualquer estrutura mobile. Algoritmos e estrutura de dados, um e 2 também são outras matérias que a gente precisa, que estão relacionadas, na verdade, diretamente ao desenvolvimento mobile. Com ela, a gente vai aprender, essa matéria, na verdade, ela vai capacitar o aluno a resolver problemas envolvendo as estruturas de dados, bem como discernir qual que é a melhor estrutura para determinado problema. Agora, computação orientada a objetos. Nessa matéria, a gente vai aprender os princípios de programação orientada a objetos e os conceitos de modelagem de sistemas e técnicas para a construção de um software. Sistemas operacionais. Nela a gente vai aprender quais são os tipos de sistemas operacionais, os serviços e as estruturas dos sistemas operacionais, gerenciamento de entrada e saída, memória, processamento de arquivos e fundamentos necessários para o desenvolvimento mobile. Bancos de dados 1 e 2. Nessa matéria, a gente vai aprender armazenamento físico, indexação de dados, processamento e otimização de consultas, processamento de transações, conceitos importantes principalmente para aplicativo voltado para o uso empresarial. Agora a gente vai falar um pouco sobre computação gráfica. Essa matéria ela vai ser voltada mais para a parte de desenvolvimento front dos dispositivos, mas também é muito importante é muito relacionado à matéria do nosso trabalho. Agora, desenvolvimento para a web, ela vai te dar uma arquitetura cliente-servidor. Nela você vai aprender os protocolos de rede e tecnologias fundamentais para o desenvolvimento front-end com modelos de páginas, por exemplo. E também vai ter uma parte voltada para back-end com padrões de arquitetura de dados. Agora a gente vai falar um pouco sobre as matérias que estão relacionadas indiretamente com o desenvolvimento mobile. Primeiro a gente vai ter soluções web baseadas em software livres, que é uma matéria optativa. Nela vai ser ensinados quais os fundamentos para a construção de sistemas de informação na web usando ferramentas de domínio público, como por exemplo o Pixabay, que é uma plataforma que permite o compartilhamento de arquivo como imagem, artigo, tudo isso dentro de domínio público. A outra matéria é Fundamento do Sistema de Informação, né, FSI, que é
a matéria que a gente está fazendo o nosso trabalho, e nela é introduzido os principais conceitos da área, criando uma base sólida e conceitual. Além disso, também é dada uma visão abrangente a respeito do mercado de trabalho. Desenvolvimento de sistemas de informação distribuídos. Nela, a gente vai aprender as arquiteturas de sistemas, processos distribuídos, comunicação e coordenação de arquivos e suas replicações. E por último, para fechar, inteligência artificial. Nela, vai ser dados conceitos básicos e aplicações de inteligência artificial e que podem auxiliar no desenvolvimento de dispositivos mobile, principalmente no que diz respeito à melhoria da experiência do usuário, já voltada para uma atuação do mercado de trabalho em si. O mercado de desenvolvimento mobile está muito aquecido e pode ser um bom momento para os profissionais de TI ingressarem nesse setor. Então, neste cenário, o desenvolvedor pode optar entre dois principais caminhos: tentar a oportunidade em startups e empresas renomadas, como desenvolvedor front-end, back-end ou full stack, ou o segundo caminho ele pode passar a empreender por conta própria. Na primeira opção, ao optar pelo front-end, é preciso saber desenvolver as telas de aplicações projetadas para arquiteto e designer. Já o desenvolvedor back-end é quem lida diretamente com as requisições do cliente. E o desenvolvedor full stack é o desenvolvedor que realiza o trabalho mais complexo. Isso porque ele faz tanto front-end quanto back-end. Portanto, ele deve ter o conhecimento amplo sobre todas as tarefas realizadas pelos demais tipos de desenvolvedores. Agora a gente vai abordar uma parte muito interessante, principalmente o pessoal que quer adentrar na área, que é a respeito da faixa salarial. Então, como programador, saiba que a média salarial é em torno de 3,1 mil reais para nível júnior, 6,2 mil para o pleno e aproximadamente 10,8 mil para o sênior, podendo chegar até 25 mil reais. Lembrando que, como toda profissão, quanto mais tempo de serviço, mais tempo na profissão, você tende a ter um salário maior. Essas informações elas foram levantadas pelo Glassdoor. Por outro lado, para quem decide empreender, saiba que é possível desenvolver atividades em diversos segmentos, como por exemplo na criação de aplicativos pagos ou gratuitos, conversão para o e-commerce e anúncios, por exemplo. Nesse caso, a remuneração vai ser variável, mas ela pode valer muito a pena se você conseguir desenvolver um projeto de sucesso. Segundo a Pew Research, até o final de 2021, o mercado de aplicativos deve movimentar 6,3 trilhões de dólares, como divulgado pelo canal Tech. Quanto à parte dos projetos realizados na IASH, utilizando desenvolvimento mobile, um dos projetos que escolhemos foi realizado pela Andréa Rodrigues de Oliveira, cujo título é Consultas Médicas Domiciliares com Auxílio de Aplicativo Móvel. Este projeto foi publicado em 2013 e é um trabalho de conclusão de curso da graduação em Sistemas da Informação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. O orientador desse projeto foi o professor Luciano Vieira de Araújo. Resumidamente, esse projeto trata-se de um estudo que analisa o quanto a implementação de aplicativo móvel iria facilitar e agilizar de forma eficiente o agendamento de consultas médicas domiciliares, onde o usuário forneceria seus dados através de um cadastro, economizando muito tempo, pois só seria necessário agendar os dados de consulta e não do paciente, o que ficaria salvo no banco de dados. E o paciente faria esse agendamento de forma independente e remota, o que evitaria filas e perca de tempo e deslocamento, podendo salvar vidas. Outro projeto que escolhemos é um trabalho de evento resumo periódico nacional, com o título de Apoio ao Letramento Digital de Idosos, Adesão e Avaliação da População Idosa a um aplicativo de incentivo ao uso de smartphones e tablets em ambiente natural. A autora desse projeto é a Zaine e tem como autores secundários a Meire Cacchione, a Samila Sattler Tavares Batistone, a Maria da Graça Campos Pimentel e o Carl Rodrigues. Este projeto foi desenvolvido na EASH e no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP e foi publicado no Congresso Brasileiro de Gerontecnologia em fevereiro de 2017.
O título desse projeto resume perfeitamente o que foi desenvolvido. Na terceira idade, o acesso ao mundo virtual estimula as funções cognitivas do cérebro e a produtividade, sendo uma importante ferramenta para a promoção da saúde do idoso, além de aperfeiçoar a memória, o raciocínio lógico e ocupar de forma produtiva o tempo livre. A internet pode ser uma grande aliada para promover o sentimento de pertencimento social, possibilitando que a população idosa se atualize e seja um cidadão ativo. Por isso, o estudo traz um aplicativo móvel que apoia o idoso no letramento digital para melhorar a sua qualidade de vida. Agora a gente vai falar um pouco a respeito dos professores da EASH que estão relacionados de alguma forma com o desenvolvimento de dispositivo mobile. Essa área de desenvolvimento mobile, como a gente já disse anteriormente, ela está bem alta e ela engloba diversas áreas da tecnologia. Na EASH, a gente não tem professor com um doutorado especificamente nessa área, porque ela se trata de um tema muito abrangente. Por isso, a gente separou alguns professores especialistas em outras áreas que trabalham diretamente com o desenvolvimento mobile. O primeiro professor que a gente escolheu foi o professor Dr. Luciano Vieira de Araújo. Ele tem uma experiência na área de ciência da computação com ênfase em informática em saúde. Porém, em diversas pesquisas dele e projetos orientadas pelo mesmo, a gente vê que o mobile está muito presente, como vimos no projeto que trouxemos como exemplo, e onde pessoas poderiam marcar suas consultas através de um aplicativo móvel, no caso. Outro professor que a gente escolheu foi o professor Dr. Marcos Lodelio Chaim, que é especialista em engenharia de software, mais especificamente nos seguintes temas: teste, depuração e manutenção de software. Porém, ele trabalhou diretamente com o desenvolvimento para aplicativo móvel em vários dos seus projetos de pesquisa, como por exemplo um deles que foi feito em 2017, que tinha como objetivo a detecção da vulnerabilidade em aplicativos móveis e ganhar conhecimento em segurança de software, mais especificamente em análises estatísticas de código para segurança. O último professor que a gente escolheu foi o professor Dr. Luiz Bernardes, que trabalha com atividades de pesquisa e com desenvolvimento de software desde 95. Atualmente, o foco dele é em integração e computação gráfica, incluindo análise, processamento, síntese de imagens e visualização científica. Esse professor também é especialista em outra área, mas que está diretamente ligado ao desenvolvimento mobile, que é a parte de computação gráfica e experiência do usuário. Um exemplo de projeto que o mesmo fez totalmente relacionado com a área é o visualizador de objetos moleculares, também conhecido como VOM, que é uma ferramenta para visualização e construção de objetos moleculares. Aqui estamos disponibilizando os links que utilizamos para fazer nossas pesquisas. Espero que tenham gostado do nosso trabalho e tenham absorvido todo o conteúdo que trouxemos. Aguardo vocês para as discussões em sala de aula. Muito obrigado.